Todos já passamos pela experiência de não saber o que pensar diante de informações conflitantes. Costumamos questionar: como vou saber em que acreditar? Em quem vou confiar? Que fontes são fidedignas e quais distorcem as informações? Tais questões podem nos deixar perdidos e nos lembram o tempo todo de que precisamos ter discernimento em todas as áreas de nossa vida. Para os cristãos, porém, o discernimento é essencial para identificar todo o falso ensinamento sobre Jesus que possamos ouvir. Os cristãos do primeiro século tinham a mesma necessidade, já que o cenário em que viviam era tão confuso quanto o nosso. Uma dessas áreas em que precisavam de discernimento era na escolha de quais aspectos da vida que levavam antes de conhecer a Jesus eles poderiam manter e quais deveriam abandonar. A dificuldade era grande, já que muitos crentes eram livres para tomar suas decisões, com base na direção do Espírito e em sua consciência. No entanto, nessa situação, eles corriam o risco de escolher em quem preferiam acreditar, justificando costumes e opiniões que faziam parte de sua cultura, mas não estavam de acordo com a verdade do Evangelho. Mas os primeiros cristãos precisavam de discernimento em outra área importante. Isso ficou claro quando ensinamentos distorcidos sobre Jesus começaram a se espalhar junto com a mensagem do Evangelho. Tais ensinamentos falsos se tornaram uma das principais ameaças à igreja primitiva. Portanto, tornou-se essencial para que a igreja mantivesse o testemunho fiel a Jesus, identificar quem testificava a verdade e quem pregava mentiras. Décadas após Jesus voltar ao céu, o apóstolo João foi a Éfeso cuidar das igrejas que cresciam lá. Para incentivá-los a crer que Jesus era o Messias judeu, ele escreveu o quarto evangelho, focando mais na divindade de Jesus do que os outros três. Afirmou com clareza: Jesus era Deus e estava com Deus desde o início de todas as coisas. Entretanto, a ênfase de João na pré-existência de Jesus despertou a imaginação de alguns novos crentes, que começaram a ir além do que as testemunhas oculares haviam relatado. Eles se consideravam profetas e provavelmente alegavam ter recebido revelações novas e exclusivas a respeito de Jesus. Esses falsos profetas enfatizavam em excesso a natureza divina de Jesus, negando que ele fosse verdadeiramente humano. Com isso, pensavam em Jesus em termos compatíveis com a cultura e a religião greco-romanas. Para eles, o Cristo era apenas um espírito e não um homem de verdade. E pensavam que a principal missão de Jesus fosse revelar a glória de Deus em termos humanos, e não reestabelecer a relação entre Deus e os seres humanos. Como resultado, esses professores começaram a minimizar a escravidão do pecado e a necessidade da expiação na cruz. Alguns chegavam a afirmar que não tinham pecado e reagiam com ódio e desprezo quando os crentes que discerniam que os ensinamentos eram distorcidos os desmentiam, e deixaram-se reunir com os que preferiam se ater aos ensinamentos das testemunhas que andaram com Jesus. Tomando conhecimento da força que os ensinos falsos tinham alcançado, João reagiu imediatamente e escreveu a carta que hoje conhecemos como 1 João, onde corrigiu os enganos de interpretação de seu evangelho, que se espalhavam por toda parte. Ele forneceu aos crentes testes práticos para discernirem entre professores confiáveis e os que distorciam a verdade. Alertou seus leitores contra o ensino de qualquer pessoa que se recusasse a confessar tanto a plena divindade quanto a plena humanidade de Jesus, ou que se declarasse filha de Deus e, ao mesmo tempo, aceitasse estilos de vida cheios de pecado. Além disso, insistiu para tomarem cuidado com quem afirmasse amar a Deus e não demonstrasse o amor aos outros crentes e se afastasse da comunidade cristã. João relembrou aos leitores que Deus lhes tinha dado tanto o Espírito Santo quanto as testemunhas oculares para enfrentarem a época confusa e que não entraria
em contradição com o outro. Seguir esse ensinamento significava permanecer em Cristo. 1 João levou muitos esclarecimentos para as igrejas em Cristo, mas, infelizmente, a influência de falsos mestres continuou a crescer. Começou a ir além das igrejas que João podia visitar com frequência. Ao que parece, 2 João foi escrita a uma igreja prestes a ser infiltrada pelos falsos mestres que viajavam pela região. Embora João não pudesse aconselhá-los pessoalmente, escreveu 2 João para explicar sobre o perigo de receber os falsos mestres em casa e até mesmo de saudá-los como irmãos em Cristo. Fazer isso significava unir-se a eles e proclamar ideias distorcidas sobre Jesus. João, porém, não queria que todos os mestres peregrinos fossem mantidos fora da igreja. Os que ensinavam a verdade também precisavam da hospitalidade dos cristãos em toda parte. Ao que parece, foi esse motivo que levou João a escrever mais uma carta a um homem chamado Gaio, a que chamamos de 3 João. João ficou sabendo que Gaio havia recebido mestres confiáveis, mas que um homem chamado Diótrefes discordara dele. Como João, Diótrefes talvez se preocupasse com a infiltração de falsos mestres na região. Contudo, foi longe demais e tentou proteger sua igreja de toda influência externa, inclusive a do apóstolo João. As cartas de João mostram que o Espírito Santo é o guia em quem podemos confiar para discernir entre ensinamentos verdadeiros e falsos sobre Jesus. Essas cartas nos alertam para sempre procurarmos o fruto do Espírito na vida dos que afirmam falar em nome de Jesus. Quando nos firmamos na verdade, sem sermos levados por distorções, sabemos que permanecemos em Jesus, que é o verdadeiro Deus e o único em quem temos vida eterna. Se você achou esse vídeo útil e deseja assistir mais, por favor, considere fazer uma doação em nosso site. Também, por favor, curta o vídeo, comente e se inscreva em nosso canal. Obrigada por assistir!